Olá, eu sou Alessandra Monteiro de Castro e eu quero dar 5 dicas de oratórias para você. A dica de oratória é muito útil na sua vida prática, na sua vida profissional principalmente. Às vezes você está numa reunião de trabalho, numa conferência, até mesmo agora com as conferências online, num processo seletivo ou qualquer outra situação e você precisa levantar e expressar a sua opinião e falar o que você pensa. E muitas vezes o que acontece? Você trava, você fica com vergonha, você desvaloriza o seu discurso, você gagueja ou mesmo você se deixa levar pela opinião das pessoas que estão ali, ou uma possível opinião. Por isso a gente vai ver hoje 5 dicas que vão te ajudar muito nesses momentos que você precisa falar em público. A primeira delas tem tudo a ver com as outras. É uma questão de ritmo, de tom e de tônica. O que acontece? Eu já estive numa aula, que eu não posso contar os pormenores, com um professor que era excelente. Ele sabia tudo sobre aquele assunto. Ele falava com muita paciência, com muita calma, dava o detalhe. Ele tinha muito conhecimento. Porém, tinha um pequeno problema. Ele era um monge budista praticamente dando aula. Ele falava muito calmamente. Ele ia falando, ininando você com a fala dele. Ele ia falando, passando as informações e falando tudo no mesmo tom, de uma forma muito calma, tranquila, falando e... Paz interior. Esse é o problema. Por quê? O problema é, como é que você vai ter uma aula 1h30 da tarde depois do almoço com esse professor? Inviável. Muito difícil, você vai dormir. Se você tiver uma aula 7 da manhã, que você acordou super cedo, pegou um transporte público, tomou café à vera, tomou 2, 3, 4 copos de café e ainda assim você chega na aula dele e não consegue. Porque de fato ele é muito calmo e ele não usa esse recurso, que é o ritmo, o tom e a tônica. Esses 3 juntos te ajudam na hora de deixar a sua fala mais interessante. Só que tem outros problemas também. Se por um lado ele era muito calmo, falava muito baixo e falava sempre no mesmo tom, tem aquela outra pessoa que não está nesse tom. Ela fala energeticamente, com vontade. Ela adora o conteúdo. Já estive numa palestra assim também. A pessoa adora o conteúdo que ela tá passando. Ela fala energeticamente, começa a gritar e falar alto e vai e só fala alto e nunca baixa o tom. O que acontece? Eu saí pra beber uma água na palestra, encontrei com uma colega minha que tava como? Ai, que dor de cabeça. Não tem jeito. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Também não dá pra você chegar no momento da sua fala e simplesmente gritar e falar alto. Não tem condição. Você precisa, de fato, equilibrar todos esses tons e usar de forma intencional, que tem muito a ver com a próxima dica. Quando você está dentro de si, quando você sabe o que você está fazendo, quando você se percebe, você usa os recursos todos de forma intencional. E isso traz para o seu discurso uma qualidade melhor. O que acontece? Por exemplo, às vezes eu tenho uma dificuldade nesse trâmite do ritmo e tal, que é o seguinte: eu às vezes me empolgo na fala. E não é que eu comece a falar alto, mas eu começo a falar rápido. Isso também é uma questão. Por quê? Eu estive numa live, estava falando, aí fiquei com medo do tempo não dar para todo o conteúdo que a gente tinha para passar. E aí o que aconteceu? Eu comecei a falar rápido. Aí a minha mãe foi super maravilhosa, virou, ligou para mim e me deu uma dica. Olha, você cometeu um erro na sua fala quando você disse isso e isso. E por que isso acontece? Porque eu tava falando rápido. Quando você está falando rápido demais, você também está propenso a cometer erros. Por quê? Porque você não está se ouvindo. Porque se você fala muito rápido, você não consegue se ouvir. E quando você não se ouve, você pode errar o conteúdo, você pode errar o português, que é a nossa língua é uma língua super difícil, com 1 milhão de exceções, e às vezes na fala a gente erra muito mais do que na escrita, muito por conta disso. Porque muitas vezes a gente não se ouve. Dica 2, a gente precisa se ouvir mais. Nesse curso eu aprendi que o processo de oratória é muito importante para a gente se conhecer, se descobrir mesmo, poder entender
entender o valor da sua fala, que não é somente o conteúdo, mas a forma como você fala, diz muito sobre você. Muitas pessoas têm medo a vida inteira de falar em público, choram, tem que fazer terapia e tudo mais, porque também se trata de um processo de autoconhecimento. Às vezes as pessoas mandavam você calar a boca quando você era criança e isso fez você sofrer e guardar alguma coisa ali dentro que atrapalhou o seu caminho. Então, é muito importante a gente se ouvir. Tudo que eu estou falando para alguém tem que ser consciente. A fala em público, ela pode ser um debate, mas é um formato diferente. E assim, seria muito bom que nas nossas conversas e tudo que sai da gente fosse muito consciente. Se a gente olhasse para nossa sociedade como ela é, tão agitada, com tanta informação. A gente tá numa era pós-moderna, com a internet, com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, com o celular ali conectado o dia inteiro. Então, de fato, a gente precisa às vezes parar e se ouvir. É muito importante a gente ouvir o que a gente passa para o nosso interlocutor, porque a partir do momento que nós estamos ouvindo o que passamos, a gente tem consciência do que a gente está fazendo e a partir disso você sabe o que você quer dizer e isso qualifica a sua fala. Por isso, a gente vai chegar no ponto 3, que é um ponto que eu vejo pra caramba as pessoas cometerem umas gafes, que é, nunca desvalorize a sua fala. O ponto 3 é valorize a sua fala. Por quê? Você pode ser super estudioso. Eu assim, sou apaixonada pela minha área de estudo e eu amo estudar. Assim, às vezes eu até extrapolo do que eu devo, mas você pode trabalhar muitos anos na mesma área, estudar muito, ter muito conteúdo pra passar. Mas se na hora você chega, sobe no púlpito, começa com um ritmo muito bom, com a tônica certa, naquele momento intencional, porque você tá se ouvindo, porque você sabe o que você quer falar. E aí, depois de todo o seu discurso, todo mundo olhando, achando maravilhoso, né? E aí, depois de todo o seu discurso, o que você fala? Então, gente, muito obrigada, é só isso. Adeus. Não, né? Não vai dar. No! God, please, no! Não é só isso. Como que você estuda anos pra chegar no momento de falar em público e dizer que era só isso? Não é só isso. É tudo isso. O seu conteúdo é muito importante. Então a gente tem que se ouvir mais pra reparar muito o que a gente tá falando. E tem algumas coisas que saem como vício de linguagem mesmo. Um deles, não tô dizendo que eu nunca cometa, porque é um processo super difícil. E o vício de linguagem acho que pode ser uma das coisas mais difíceis. É o né. O né é uma abreviação popular do não é. Então, o que acontece? Se você tá usando de uma forma intencional, é super interessante. Por exemplo, eu tô aqui conversando, falando pra plateia e eu quero perguntar pra alguém se a pessoa concorda com o que eu tô dizendo. Se ela confirma o que eu passei pra ela. E aí eu falo, você, isso, não é? Aí sim, você tá questionando alguma coisa. Agora, eu percebi isso uma vez num momento religioso, numa missa que eu estava, inclusive uma pessoa muito querida minha que estava, esqueci a palavra, que estava ministrando, e a partir daí a pessoa tinha muito conhecimento, tinha uma espiritualidade gigantesca, mas tudo que a pessoa falava, ela falava, né? O que parece? Parece que a pessoa tem dúvida da fé dela, ou do que ela tá passando pra você. Então a gente tem um problema aí, não é? Bem grande. Por quê? Porque o né não pode servir pra isso. Você não pode usar ele como apoio toda vez que você fala e para. Então, a forma como você vai finalizar o seu discurso, com é só isso, qualquer outra fala que desqualifique, e o uso desses vícios de linguagem que também questionam o que você mesmo tá passando, é algo que você tem que perceber mesmo. Tem que reparar, tem que se ouvir mais para tentar ir tirando. É difícil, não é fácil, porque anos e anos utilizando desses recursos que não são legais, que não valorizam o que você quer passar. E agora a gente vai pro quarto, que também, a quarta dica de oratória, que é assim, fundamental, principalmente se você estiver falando com um público muito grande. Até com um pequeno também, mas é complicado de fato. E uma dificuldade de muitas pessoas. Vou contar uma história de outra pessoa. Eu escutei uma história que era assim, a pessoa tava fazendo a sua palestra,
palestra, passando o conteúdo, e era um processo seletivo, que ela tinha que falar na frente das pessoas. E aí, de um jurado, assim foi. Era uma mulher. Ela foi, comentou, falou, e tinha alguém que era como se fosse um orientador que estava na plateia. Esse homem, o tal orientador, simplesmente fazia caras e bocas terríveis com tudo que ela falava. Ela, assim, sabe? Assim, sabe? E ela ia se desesperando. Meu Deus, eu estudei tudo, mas eu devo ter ficado nervosa, porque eu estou falando só abobrinha. Tá tudo ruim aqui. Deu tudo errado. E aí, no final da apresentação, quando ela foi perguntar o problema pro orientador, sabe qual era o problema? Ele esqueceu a cafeteira de casa, a cafeteira em casa com o botão ligado. E simplesmente ele estava preocupado com isso. Então, assim, às vezes a sua plateia, todos são pessoas, né? Todas podem ter, não é? Tô te perguntando. Me responde, por favor. E a partir daí, a gente quer saber. Todo mundo tem problema em casa. Todo mundo está preocupado com alguma coisa. A pessoa às vezes está te assistindo e recebeu uma mensagem no celular desesperada, uma mensagem terrível, um problema de família, qualquer coisa, ficou desempregada, tudo pode ter acontecido. Então, nunca se deixe levar, é muito difícil, não tô dizendo que é fácil, mas tenta executar esse exercício de não se deixar levar com a expressão facial de quem tá te ouvindo. Por quê? Você tem que se ouvir, que é muito importante, estar em si, e o que você vai passar ali é importante. Como as pessoas vão reagir já é outra questão. Você não pode, de fato, controlar a reação das outras pessoas. Se você não pode controlar de um, imagina se tiverem 15 mil pessoas te assistindo. Você não pode controlar. Então, eu só controlo a minha fala, a minha vida e o que eu quero passar com essa informação. Então, no way, não dá. Eu tenho que tentar cada vez mais me lembrar disso, de como é importante. Eu já sofri isso e com certeza algum de vocês já sofreu. Comenta aí embaixo, por favor. Conta aí como é que foi a situação de travar ou de ter algum problema porque viu uma cara emburrada ou uma expressão de não tô gostando do que você tá falando por parte de quem tá te ouvindo. Mas, de fato, a gente tem que exercitar isso. Ou tem outra situação também parecida. Chega alguém que você não gosta ou que não gosta de você e você já começa a tremer na base. Difícil. Mas o seu discurso, você está ali por um motivo. O seu discurso é importante. Então, se atenha a ele. Fique centrado, estica a coluna e vai. E aí, a gente vai chegar na quinta dica, que é quando a gente olha para as pessoas. O quinto lugar é relativo a isso. Fui aprendendo no curso de oratória. Mas eu tinha o hábito de seguir uma dica popular aí que dizia o seguinte: você, quando precisar falar em público, o que você tem que fazer? Você olha, escolhe alguém lá, você lança um anzol, escolhe alguém lá no meio do povo, lá bem no meio, bem central, e olha pra essa pessoa o discurso inteiro. Então, a oratória não te ensina isso, tá? Isso aí é popular, não sei de onde veio. Não mesmo se trata da melhor opção. Claro, você muitas vezes vai estar fazendo um discurso ou falando para uma plateia enorme. Como vai olhar no olho de cada pessoa que está ali? É muito difícil. E pode até te atrapalhar. Mas se você está em si, se você está se ouvindo, é fundamental. Respira, dê uma pausa e sempre tente olhar para as pessoas da plateia e olhar cara a cara, assim, para vários. Se a plateia for menor, você tem que olhar para todo mundo. Você tem que virar e direcionar o seu discurso, não só para o centro. Você tem que olhar, olhou aqui, olhou aqui, olhou aqui, olhar para todos e todas. Fundamental. Então, se lembre da quinta dica também. Vamos distribuir olhares, porque os olhares também prendem a atenção. Mas, ai meu Deus, eu vou esquecer da minha fala se eu ficar pensando que eu tenho que olhar para todo mundo e ainda tenho que pensar na minha tônica, no meu ritmo. Então, uma coisa de cada vez. Você vai respirar fundo e você vai lembrar que você precisa olhar para as pessoas. Mas isso não pode, de forma alguma, comprometer a sua fala. Você vai relaxar, tentar cada vez mais entrar nesse processo de autoconhecimento
momento que é complexo, que é longo para muitas pessoas, de saber que você está ali pelo seu valor, você está aproveitando uma oportunidade que lhe foi dada por algum motivo. Então, se você está ali, as pessoas querem te ouvir. Portanto, chega de só isso, chega de né, chega de falar tudo baixinho, de falar tudo muito alto ou de falar tudo muito rápido. Vamos tentar sempre valorizar a nossa fala, qualificar o nosso discurso, não só com as coisas que a gente traz de elementos e de informações, mas também pela forma como a gente fala. Eu me despeço por aqui, espero que vocês tenham gostado. Por favor, qualquer dúvida ou qualquer comentário, ou se você viveu algum tipo de situação, algum perrengue relacionado a isso, por favor, comenta aqui embaixo.